De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, em pleno mês de novembro. Novembro, que não sei se você sabe, é também um mês em que temos uma grande campanha de conscientização em relação ao câncer. Assim como em outubro foi o mês do Outubro Rosa, né, chamando as mulheres para se tocarem suas mamas à procura de possíveis sinais aí de um câncer de mama, em novembro nós temos a campanha em relação ao câncer de próstata, chamando os homens para essa consciência. E aqui nós temos a doutora Paula Filbert Lajolo Canto, que é da clínica Oncocentro, que é uma clínica especializada em oncologia clínica, né, tratamento de câncer, e ela veio falar conosco sobre a questão da próstata. Paula, há algo que possamos fazer preventivamente em relação ao câncer de próstata, para evitar? Aí tem muita coisa para a gente falar, né, Léo? Tem desde as coisas que a gente chama uma prevenção primária, que assim, a gente diminui nossa chance de ter o câncer de próstata, e até a diagnóstico precoce. Então, assim, já que a gente não conseguiu prevenir, o que a gente pode fazer para ter esse diagnóstico bem cedo, bem precoce, para aumentar nossa chance de cura? Em termos de prevenção primária, assim, o que eu posso fazer para não ter? Não tem nada certo sobre isso. Então, assim, muita gente se falou sobre o tomate, o licopeno, vitamina E, nada disso foi comprovado realmente que diminui a chance de você ter câncer de próstata. Um outro aspecto que foi pesquisado foi o uso de um remédio que chama finasterida. A finasterida é um remédio que hoje em dia se usa também para calvície no homem, né? Tem um estudo bem grande que avaliou, será que se o homem tomar esse remédio há algum tempo, ele tem uma chance de ter câncer de próstata menor do que se ele não tomar? Os resultados dessa pesquisa mostraram que existe uma chance menor, mas que essa chance menor não é do pior tipo de câncer. Então, assim, entre o risco e o benefício, hoje em dia não é recomendado esse remédio, a finasterida, para a prevenção do câncer de próstata. Esse remédio é um remédio que se usa na prática clínica do urologista para a hiperplasia da próstata, que é a próstata inchada. Simplesmente isso. E para calvície. Sim. Né? Então, e para calvície é muito famoso. E é o mais famoso de tudo, né? Não é a cura da calvície, mas parece que quem sabe. E aí, agora, mudando um pouco de assunto de prevenção, já que a gente não tem uma arma eficaz para prevenir o câncer de próstata, a gente tem que, o máximo possível, diagnosticá-lo cedo. Porque aí a chance de cura é maior, a chance dos efeitos colaterais do tratamento são menores, né? E aí, o que a gente tem que prestar atenção em relação ao câncer de próstata? Então, a primeira coisa é a história familiar. Será que o meu pai, o meu avô, o irmão do meu pai, eles tiveram câncer de próstata? Que idade que foi isso? Né? Então, assim, quanto mais caso de câncer de próstata na família, principalmente primeiro grau, maior é a minha chance de ter. Não quer dizer que eu vá ter, né? Quer dizer que a minha chance é um pouco maior. Então, assim, prestar atenção nisso. Quais são os sinais e os sintomas que a gente tem que pode sugerir? Aí não é só o próprio paciente que pode perceber isso, né? Às vezes a esposa percebe isso. Por quê? Porque um dos sintomas é o que a gente chama de nictúria. É o homem que acorda várias vezes à noite para ir no banheiro. Então ele vai no banheiro, volta. Levanta, vai no banheiro, volta. Toda vez que ele vai no banheiro, ele tem a sensação que não fez todo o xixi que ele queria. Né? E aí ele acaba indo voltando. Então isso é um sintoma que a gente chama de prostatismo. Sim. Né? A pessoa sente vontade de fazer xixi, vai no banheiro muitas vezes, às vezes ela vai e faz pouquinho, parece que não esvaziou tudo, às vezes demora um tempão para ela começar a urinar. Isso pode se manifestar também ao longo do dia, não necessariamente somente à noite? Pode ser ao longo do dia e ao longo da noite também. O que é à noite que é mais comum é a pessoa acordar muito. Né? Ao longo do dia ela acaba que não percebe, porque está fazendo alguma coisa, ela acha que é comum ir toda hora no banheiro, às vezes o jato do xixi fica fraco, pinga em volta do vaso, né? Então, assim, são algumas coisas que a gente percebe que não está normal. Pode ser várias coisas, dentre elas o câncer de próstata. Então, assim, esses sintomas de jato urinário fraco, urgência de fazer xixi, e muitas vezes no banheiro, um volume urinário pequeno, com a necessidade de voltar sempre, muita dor para urinar, tudo isso
motiva a pessoa, talvez, a ir procurar um médico para fazer uma investigação mais Legal. Agora, específica. antes de nós falarmos sobre a parte final dessa questão, que é o tratamento, eu até penso que a gente deixa para o terceiro bloco para falar do tratamento, porque agora está aí, o homem está relativamente desconfiado, talvez uma parceira também perceba esses sinais, esses sintomas, e aí vem a questão, vou ou não vou procurar um médico. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos do histórico do comportamento masculino em relação à sua saúde, especialmente quando envolve aspectos ligados aí à sexualidade, né? Tipo pênis, ânus, toque, existe um bloqueio, né? Isso é fato, né, Paulo? Isso é fato, né? Toda vez que a gente... Eu acho que isso está mudando, né? Mas como a geração ainda que é a geração antiga, é a que está tendo agora o câncer de próstata, ainda tem esse preconceito. Então, qual médico que eu tenho que procurar quando eu tenho esses sintomas? Quando eu estou desconfiado que eu posso ter alguma coisa na próstata, ou quando eu quero simplesmente fazer esse rastreamento para diagnóstico precoce, então eu vou aonde? Eu vou ao urologista, né? E o urologista, ele é um médico, ele é um cirurgião, e ele que vai fazer o exame mais específico para a próstata que a gente tem hoje. Então, a gente tem um exame que é durante o exame físico, né? Assim como o médico vai examinar seu coração, seu pulmão, seu abdômen, seus gânglios, ele vai examinar a sua próstata, né? O único jeito que a gente tem acesso à próstata pelo organismo, sem algum exame invasivo, alguma cirurgia, é realmente através do reto. E daí que é o toque retal. Como é que é isso que acontece? Então, o médico se protege com uma luva, então se protege assim ao paciente e ele introduz o dedo no reto do paciente. Através disso, ele consegue perceber o tamanho da próstata, a consistência da próstata, a presença de nodulações na próstata, né? E todas essas características são importantíssimas para a gente ver se é uma próstata com doença ou uma próstata normal. Sim. Né? Agora, o médico faz isso. Você me disse, momentos antes de nós gravarmos, né, o programa, que esse exame ele é muito importante porque uma porcentagem da possibilidade de câncer de próstata não é atingida aí pelos exames pelo PSA, né? Um outro exame que faz parte aí da rotina do câncer de próstata é o exame de PSA, que é um exame que é a dosagem de uma proteína no sangue que chama PSA, é o antígeno específico da próstata, né? A tradução dessa sigla. Então, a gente pode dosar o PSA no sangue. Cerca aí de 20% dos cânceres de próstata não elevam o PSA. Então, assim, mesmo se eu tiver um PSA normal, eu posso ter um câncer de próstata. Então, a pesquisa do câncer de próstata não pode ser feita só com o PSA. Ela tem que associar o PSA e o toque retal. Para ser uma coisa Para ser uma coisa mais completa, que aí sim a gente vai poder detectar um número maior de tumores. Só o PSA eu vou detectar uma porcentagem. Só o toque retal eu vou detectar uma porcentagem. Se eu associar as duas modalidades, a minha detecção aumenta. Sim. Né? Aí eu vou ter uma detecção maior. Ok. No próximo bloco a gente volta. Eu quero ainda continuar essa discussão sobre a questão do preconceito, mas falar também sobre os tratamentos, né? Voltamos já, nos aguarde.